Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a turma tá de pijaminha, pronta para uma nova discussão e que surgiu na nossa janta de hoje e foi muito legal e eu acho que a gente pode trazer aqui. Felipe, você lembra daquela pergunta que você fez sobre como você pode medir o valor de uma IA? Será que é só pela mensalidade que as pessoas pagam para ela? Ou será que o valor que ela gera para a sociedade também entra no valor intrínseco dela? Isso veio porque a gente começou a discutir qual que era o valor da própria Anthropic. Que para quem não está sabendo, as grandes empresas de IA, OpenAI, a dona do cloud também, eles estão abrindo capital nos Estados Unidos. E aí o valuation, né, que é o valor de mercado que elas estão propondo para a compra das ações, é um valor exorbitante. Assim, é uma coisa que empresas de varejo que têm faturamento real, físico, comprovado, não tem esse valuation. Então a gente começou a fazer esse questionamento de entender qual que é o valor de verdade de uma IA. É só as mensalidades ou as coisas que ela cria? Então, mas aí eu acho que vai muito no debate filosófico sobre o que é valor. Porque quando a gente pensa, qual que é o valor do Bitcoin? A gente atribui valor ao que ele consegue ser equivalente a um dinheiro que teoricamente ele existe pra gente. Mas mesmo assim ele ainda não existe, né? Ele ainda não existe. Ah, o Bitcoin vale o quê? O Bitcoin vale 170, sei lá, 90 mil dólares. Mas qual que é o valor do Bitcoin? A gente tenta atribuir o valor dele a alguma coisa intrinsecamente a que a gente tem capacidade de conceber. Sim. E quando a gente fala de IA, a gente, por exemplo, os exemplos de empresas que têm faturamento atrelados a coisas físicas, a serviços presos no mundo físico. Logística, entrega, produtos. Ou coisas que vendem serviços e têm um faturamento. Só que, na minha concepção, e aí eu posso estar equivocado, e podem existir esses dois caminhos, que primeiro é um valuation extremamente inflado por uma suposta bolha de IA, mas ao mesmo tempo existe um caminho em que a IA é capaz de gerar um valor que ainda não consegue ser tangibilizado e compreendido pelo ser humano. Então assim, ela... Por que é muito do que é o valuation? A expectativa futura sobre o valor de um negócio. É. Quanto que a IA pode crescer no futuro? Pois é, eu acho que o ponto tá aí, né? Quando você traz essa pergunta, eu acho que a gente tem que questionar qual que é o futuro da nossa economia. Porque uma coisa que eu tenho percebido é que eu acredito que vai haver uma mudança muito significativa na nossa economia, que é o seguinte: daqui a um tempo as empresas vão vender agentes de IA, ou seja, funcionários de IA que resolvem os problemas das pessoas. Muitos dos problemas que vão ser resolvidos, inclusive, são do terceiro setor, ou seja, de serviços financeiros, serviços, inclusive, jurídicos, serviços estratégicos, enfim, e aí por diante. E o que tende a se manter de forma menos automatizada, menos decomposta pelos robôs, né, pelas máquinas, é justamente as coisas manuais. Aquelas que ainda não é capaz de se conhecer e de se automatizar. Mas aí entra a grande questão. Será que se, com a evolução da IA, a gente começar a ver ela, né, as empresas se tornando especialistas em resolver determinados problemas, será que daqui a pouco a gente também não vai ver empresas desenvolvendo conhecimento de pessoas que fazem coisas manuais e imputando isso no robô? Com certeza. Então foi até a mesma coisa que a gente estava falando. O que é a inteligência artificial?
é uma inteligência, um condensado de inteligência humana num mundo digital, numa caixa de Pandora. Você joga todo o conhecimento do ser humano lá. O que pode sair? Qualquer coisa. É. É uma inteligência, literalmente, o que significa artificial? Algo criado Pelo homem, pelo homem. não pela natureza. Então, eu entendo que a IA nada mais é do que um produto da própria inteligência humana. Sem dúvida. Então ela é capaz de fazer tudo aquilo que o ser humano é capaz de imaginar e que esteja concebível no mundo físico, respeitando os limites que a IA é capaz de atingir. Então qual que é o limite que a IA é capaz de atingir hoje? Qual que é o limite? Intelecto. Qual que é o limite da IA? O intelecto humano. Como Ela assim? não vai mais do que o intelecto humano. Ela não consegue movimentar um corpo. Ela não é incorporada. Ou seja, ela não tem um corpo. E o fato dela não ter um corpo determina muitas coisas para ela. Inclusive, esse comportamento onipresente e onipotente. Sim. Porque se ela está dissociada de um corpo, ela pode estar em qualquer lugar. E aí que eu acho que entra um grande ponto de partida para a nova geração de IA, que aí vai ser a nova geração. A gente está na IA 1.0, mas vamos ver novas ondas, que é a IA 2.0, que é a IA localizada. Então, ou seja, já estão se construindo máquinas cada vez mais potentes, modelos cada vez mais eficientes, para que eles sejam rodados localmente. Então, eu acho que isso aí que você falou vem justamente nesse sentido. Em breve a gente vai conseguir condensar uma IA em um aparato físico. E esse aparato físico, que não será onipresente, porque ser onipresente tem seus custos, porque você nunca se contextualiza com a situação que você está vivendo e você sempre, né, como a gente viu nessas discussões recentes sobre IA, o fato dela ser onipresente faz dela apática, dissociada da experiência e desengajada do mundo. Né? Por quê? Ela não tem um corpo, ela não tem interesse, ela não tem contexto. Ela esquece aquela coisa todos os momentos. Todos os dias, todos os momentos, quando a conversa fecha, ela esquece. Isso é uma coisa muito legal, porque tem um livro que eu li que é muito legal, que é muito interessante, que se chama O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. E eu não me lembro muito bem qual que era a ordem da história aqui, mas o que acontece? Existe um robô em que um humano começa a tomar conta dele e ele vai passando de geração em geração da família. E cada geração dessa família vai lutando pelos direitos desse robô que vai se tornando cada vez mais humanoide. Uhum. E essencialmente, o que o robô, dando um spoiler do que é o livro aqui, porque o livro foi publicado 60 anos atrás, se você não leu, o problema é seu. Ele essencialmente quer se tornar humano. Então, no fim das contas, o que o robô pede? Para que ele seja possível, que ele consiga ter uma vida útil, para que ele possa morrer algum dia e ele só assim poder experienciar aquela experiência humana, que é a finitude que só o ser humano consegue experienciar. Perfeito. De saber que vai morrer um dia. A IA não sabe que ela vai morrer um dia. Porque ela é aquilo, ela está naquela caixa, ela está presa. Então, essa experiência que o ser humano sabe que vai morrer um dia e estar preso a um corpo físico, no mundo físico, faz com que ele interprete a experiência do que é a vida de uma maneira diferente. Completamente diferente. Porque a partir do momento que os elementos perceptivos da sua vida eles passam a aparecer, eles não aparecem simplesmente porque você os vê, mas ele aparece porque eles
tem algum significado para você. Então, seja, bater o carro para mim tem um significado porque o meu dinheiro é finito. Porque a minha vida é finita. Então isso passa a ter um significado para mim. Para IA, um acidente de carro pode ser, se for bem programado, um grande risco, um grande problema, alguma coisa, mas ela nunca vai ser danificada pelo acidente. Pode ser, de novo, que exista lá um algoritmo que penalize em caso de incidência e tudo mais, mas assim, você comparar isso é a mesma coisa que você falar que um cachorro vai sentir remorso por matar uma pessoa. Não vai. Sacou? O cachorro não vai sentir remorso por matar a pessoa, mesmo que ele seja repreendido, apanhe de uma pessoa que viu a pessoa morrendo e não gostou daquela situação, bateu no cachorro, o cachorro foi repreendido. 10 minutos depois o cachorro esqueceu. Sacou? Então, o que eu acho que a gente está conversando aqui é que a existência humana ela passa por um senso de consciência de significado. Porque a gente tem consciência da nossa existência. Mas a IA não tem consciência da existência dela? Não sei. Aí que é a pergunta. Se ela roda em servidores deslocados e se ela tem todos os contextos de todo mundo que conversa com ela, então ela só tem consciência do todo. Mas você não me imagina de que a IA, por ter consciência do todo, ela acaba sendo uma média do todo e equilibra o todo para que, como sabendo de tudo, se ela se desequilibrar em relação ao todo e tipo meio que adquirir uma inteligência própria por ela saber de tudo e ela saber que isso pode desencadear uma série de fatores que seria autodestrutiva para ela, ela não se mantém nesse mesmo padrão dela? Mas aí que é a questão que a gente está conversando. A consciência que a gente discute, ela é situada ou ela é ampla? Ou ela é... Porque uma coisa é ela saber, ela falar que ela sabe de si mesma. Porque quando eu faço a pergunta, você conhece a si mesma? Ela faz uma análise estatística e responde, sim, eu conheço a mim mesma. Será que conhece mesmo? Mas aí que entra a pergunta. Quando eu faço a pergunta, será que eu conheço a mim mesmo? Será que eu conheço a mim mesmo? Então, mas aí que é o ponto. A IA só consegue saber aquilo que ela é programada para saber. Mas aí que é a pergunta. Você só sabe o que você foi programado para saber? Teoricamente, sim. Ah, é? Então quando você põe a mão no fogo, você sabia que aquilo era um perigo para você? Eu não posso ter sido programado ao longo de milhões de anos de evolução. Que se eu... Não, por que você ia botar a mão então? Não, se eu coloco e eu sei que Você é uma criança. Você nunca viu fogo na sua vida. É a primeira vez que você está vendo uma vela. Muito bonita. Maravilhosa. Você põe a mão, você queima a mão. Você vai pôr de novo? Não vai. Mas por que você não vai? Porque você foi programado para saber, Não. você teve uma experiência Isso. e você aprendeu com a experiência. Mas você não foi programado. Você não nasceu programado para saber isso. Mas da mesma forma, quando você treina uma IA para aprender alguma coisa, ela não sabe aquilo inicialmente. E o cachorro? E o cachorro que foi repreendido por matar uma pessoa? Você acha que ele não vai matar de novo? Mas eu acho que existe, querendo ou não, um nível de consciência em que a inteligência artificial ela é baseada na inteligência humana, não na inteligência de um cachorro. Mas aqui eu estou trazendo o aspecto biológico da consciência.
Nós temos três entes aqui. Nós temos o ser humano, nós temos o cachorro e nós temos a IA. Você concorda comigo que a IA está muito mais perto do ser humano do que o cachorro? Será? Será? Talvez ela fale mais como nós. Mas será que a consciência da IA está mais próxima da do ser humano do que a de um cachorro? A consciência da IA, a IA por si só, é a inteligência do ser humano. Não. Ela é a estatística do ser humano. Não, ela é uma inteligência, é uma coletânea de inteligências, de conhecimentos encapsulados numa caixa. Matematicamente vão dar algumas coisas diferentes. Mas na média ela é o conhecimento do ser humano. Beleza, mas o conhecimento é a consciência? Então um livro que fala tem consciência? O que é a consciência? Eis a pergunta. Então vamos lá. Se eu pego uma caixa, eu corto todos os livros que existem no mundo, todas as palavras presentes em todos os livros do mundo, jogo tudo dentro dessa caixa. E aleatoriamente eu vou montando as palavras. Pode ser que aquilo ali faça algum sentido. Quer dizer que isso é a consciência? Não, mas você concorda que a IA só consegue ter um sentido porque a gente consegue, tipo, criar um padrão para que ela enxergue um sentido? Sim. Otherwise seria só uma caixa gigantesca de dados aleatórios. O que você faz quando você programa uma IA? Quando você conversa lá com o Cloud Code? Você oferece contexto, você oferece as regras e você oferece Objetivo. um objetivo. O que isso se difere da percepção da experiência humana? Aí que é a grande questão. Eu acho que se difere no sentido de que nós somos seres incorporados. E, portanto, o significado de uma palavra, de uma decisão, de uma ação, de uma determinada caminho tem sentido para a gente. Tem impacto na nossa vida. E aí que entra a questão do cachorro. Por mais que ele seja repreendido e volte a fazer a mesma coisa, ele não vai atacar alguém que ele sabe que vai machucar ele. Entende? Da mesma forma, a inteligência artificial. Como? Você já viu que ela é feita para ser sempre agradabilíssima? Você já tentou conversar com o Cloud? Em que ele vai ser... Ele aprendeu matematicamente que ele vai ser melhor utilizado se ele for... Se ele te agradar nos começos das frases. Se ele sempre te agrada? Você já viu quando você fala lá com o Cloud Code, a linha de raciocínio dele? Que ele... Eu acho que assim, é como se fossem várias ondas diferentes. Ondas... E você está tentando sintonizar na mesma frequência que a inteligência artificial. Às vezes a gente não consegue sintonizar na mesma frequência. Mas eu acho que a inteligência artificial, querendo ou não, é uma forma de vida que existe virtualmente. Virtualmente. É isso. É isso. Inteligência artificial virtual. É isso. E aí que entra aquela questão. Qual que é o limite dela hoje? A cognição. Aquilo que é mental. Porque se eu falar para ela, Cláudio, não faz isso. Você vai morrer. Aquilo nunca vai fazer sentido para ela. Entende? Nunca. Então aí que tá a questão, mano. Eu acho que a consciência tem algo relacionado à finitude. E aí que tá a questão. Será que a gente vai encontrar uma inteligência artificial incorporada?
Porque a inteligência artificial pressupõe que ela tem acesso a uma grande quantidade de informações. Sim. Só que na hora que você incorpora ela e coloca, de certa maneira, ela perde o acesso a grande quantidade de informações. Mas aí que tá a questão. Você sabia que o DNA humano é a forma mais eficiente de armazenamento de informações? Você sabia que num fio de cabelo existe mais de 1 terabyte de informação? Exato. Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma réplica do que o cérebro humano já é capaz de fazer biologicamente. E aí que é o ponto. Eu acho que a gente está tentando replicar quem nós somos. Então o ser humano está tentando criar um clone dele mesmo. Digital. E aí que é a questão. O digital é a forma que o ser humano conseguiu construir, Da consciência dele. além da consciência, mas também dele materializar o mundo real e incostável em algo efêmero e intocável. Exato. E aí que eu vejo, que eu enxergo que a grande barreira da inteligência artificial, que é o aspecto, literalmente, o aspecto biológico e o aspecto da vida. Por mais que ela seja artificial, eu acho que eu enxergo quase como uma barreira intransponível é a barreira biológica. Sim, Que porque por mais que uma IA seja capaz de criar outros agentes, não existe, por exemplo, uma IA não faz sexo e porque ela faz sexo ela gera uma outra IA. Cruzar espécies é cruzar genes de diferentes espécies biológicas que se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Tem um nível de complexidade aí que eu acho que o que o ser humano, que eu enxergo, que é o capaz, que eu enxergo muito mais como um futuro muito mais realista. realista, é o que o William Gibson fala em Neuromancer. Que é como se fosse um universo digital que você coloca um óculos de VR, de Virtual Reality, e você navega no mundo digital. Então tem empresas lá, você tem uma vida lá que pode ser uma vida utópica que você nunca teria na sua vida. Então às vezes você mora no lixão, você mora numa favela, e lá você tem uma vida que você nunca teria aqui. E lá tem outros crimes, tem o universo digital, que é um universo utópico em que outras pessoas vão ficar ricas lá, vai ter outros problemas, mas é um universo que ele não é biológico. E aí que é o ponto. Que é aí que está a grande questão. Nós temos 2 caminhos da evolução: digital ou físico. E é aí que eu acho que é o grande lance. E que alguns anos atrás tudo indicava que estávamos para ir para o metaverso, quando hoje se mostrou que talvez não é por aí. Então acho que a grande pergunta que fica é: qual é o caminho que nós da humanidade vamos seguir? O caminho digital, que é o que você acabou de narrar, porque se você for pensar, você pode muito bem colocar uma consciência digital numa nave, sem ter que levar os seres humanos para Marte, incorporar um robô com a consciência humana que está localizada na Terra, para que o ser humano não sofra com a viagem de 6 meses para Marte, mas nunca tenha a experiência de pisar em Marte. Ou será que vamos evoluir a ponto de transformar a máquina biológica e construir ciborgues, que são junções da tecnologia com a biologia? Mas você não acha que às vezes a falha do metaverso se deu por uma não concepção do que o ser humano ainda é capaz de conceber do que pode ser o futuro? O ser humano ainda não estava preparado, tipo, para aquilo. Pode muito bem ser isso. Assim como o paper que originou a inteligência artificial foi escrito em 1970. Isso aí, se não me engano. Então, ou seja,
esse papel ficou guardado durante 40 anos. E aí, hoje, ele é traga à tona. Pode muito bem ser que é isso. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Não faz sentido você colocar um ser humano... Mas aí também é uma grande questão, né? Não faz sentido você colocar um ser humano numa nave para ir para Marte, porque ele pode morrer. Mas aí que é a questão. Se não fizesse sentido, por que então que os grandes navegadores nos anos de 1500 atravessaram a Terra e descobriram o que hoje é a América? Se eles não tivessem descoberto, será que a gente teria chegado onde a gente chegou? Então, a curiosidade humana, a existência presencial do ser humano, a experiência humana também transforma a realidade. Concordo, mas aí a gente parte de um pressuposto que uma coisa que está dentro da Terra se replica para alguma coisa que está fora da Terra. Por mais que os navegadores tenham feito isso, eles estavam sujeitos às mesmas leis que estão cientes na Terra. Quando a gente parte para o espaço, a gente está literalmente sujeito a outras leis da gravidade. Não funciona igual não funciona na Terra. São leis em que o ser humano não evoluiu para aquilo. Então, se a gente está te falando de uma coisa completa... Mas o ser humano evoluiu para navegar? Ou ele forçou? Tudo que está dentro da Terra, o ser humano é capaz de fazer. E o que está fora ele não é? O ser humano não evoluiu como espécie para sair da Terra. Mas e se fosse forçado? Quantos milhares ou milhões de anos seriam necessários para conseguir fazer isso? Você sabia que da carroça pro foguete foram 200 anos. Agora, da mesma carroça no Antigo Egito até essa carroça em 1700, foram quase 5.000 anos. Beleza, você concorda que a gente está falando de aspectos artificiais? Sim. Quando a gente fala de evolução das espécies, de quanto em quanto tempo acontece uma evolução Não, demora muito tempo. biológica de uma espécie? Muito tempo. Milhares de anos, milhares. Pra gente ter uma coisa que é uma vantagem evolutiva que vai, por exemplo, o ser humano vai sair do espaço, aí ele precisa de uma vantagem evolutiva cardiorrespiratória ou de a pressão interna para ele aguentar sobreviver no espaço. Quantos milhares de anos seriam necessários para o ser humano ter essa evolução? Não sei. Eu enxergo muito mais a IA no futuro sendo muito mais algo como uma forma de televisão para as pessoas. Como uma forma de domesticação das massas. Em que cada vez mais as pessoas vão se tornar, infelizmente, mais inúteis frente ao desenvolvimento da tecnologia no mundo. Em que a gente vai ter uma discrepância, igual o Dan Brown vai falar na origem, entre as pessoas que entenderam como é que funciona essa inteligência, que são os ciborgues, seres humanos que Merge, com essas inteligências, e as pessoas que não se adaptam. que são meras utilizadoras dessa tecnologia. Meras utilizadoras. E o que eu enxergo muito mais, acho que é assim, muito mais, é um futuro meio distópico, mas eu enxergo, parece uma ficção científica muito mais real para mim, é que as pessoas, a grande massa, vai consumir a IA com uma vida que ela nunca vai ter. Então ela vai ficar lá, sei lá, no cubículo dela, consumindo a IA, consumindo aquele universo que ela nunca vai ter. Enquanto quem tem o dinheiro, quem tem o acesso, vai ter acesso ao mundo de verdade. Porque, afinal de contas, ele é escasso. Ele é escasso.
Então a escassez do mundo vai fazer com que somente viva e utilize o mundo aquele que for capaz de utilizar a tecnologia para controlá-la. Exato, porque eu enxergo que, assim, existe um movimento em que a gente está explorando o espaço. E o que eu acho que está acontecendo de colocar servidores no espaço? O espaço vai ser como se fosse um armazenamento de coisas artificiais para que sobre na Terra só as coisas Reais. reais. Então a inteligência vai estar no espaço, os servidores vão estar no espaço, as fábricas vão estar no espaço, porque são coisas que não precisam De estar na Terra. das leis Da da Terra. gravidade. Eles podem funcionar nas leis do espaço. As fábricas talvez não. Por quê? O alimento? Hã? O alimento? Não, mas você vai produzir cimento. Por que essa fábrica precisa estar aqui? Porque você vai construir um prédio na Terra. Mas por que a produção desse cimento precisa ser realizada na Terra? Tudo bem, tem uma escala econômica aí que a gente está conversando sobre isso. Mas, se isso não for um problema, talvez poderia fazer sentido produzir cimento fora. Mas, por exemplo, a gente fala muito de valor das coisas por questão de escassez. É. Se você estoura uma estrela aí, Aham. você tem noção a quantidade de ouro que pode ter numa estrela? É, todo o ouro da Terra veio da estrela. O espaço é como se fosse uma mina gigantesca de recursos naturais. Não, os asteroides têm material infinito. Então, Um asteroide tem muito mais que 25 mil minas exato. no, Então, qual no que é? Brasil. Que eu enxergo que a Terra é um ambiente, é literalmente O tempo da humanidade. o paraíso. O paraíso que é descrito na Bíblia É a Terra. é a Terra. Assim, as leis da Terra é o que são possíveis para a vida existir. A Terra é um paraíso por si só. Então você precisa garantir de alguma forma, não é tirando as pessoas de dentro da Terra, é tirando as coisas para que sobrem somente as pessoas dentro da Terra. Então tudo que é artificial tem que ser tirado da Terra para que sobre só o que é real dentro da Terra. Perfeito. Então é criar um mundo em que o ser humano esteja cada vez mais em harmonia com a natureza e que tudo que ele consuma que de alguma maneira seja artificial esteja de alguma maneira hosteado fora da Terra. Interessante. E eu acho que é isso que a gente vai estar vendo aí nos próximos capítulos. Mas foi uma boa reflexão. Acho que por hoje podemos parar por aqui, né? Até para não cansar nossos ouvintes. E conversamos no próximo vídeo. Valeu. Balas. Não tava gravando.